Fala galera do T3 da nossa querida escola Altimira Pink, tudo bem com vocês? Sou o professor Rafael, novo professor de Geografia, e eu decidi estar gravando esse vídeo para auxiliá-los aí na explicação do nosso primeiro roteiro. Algumas matérias eu vou tentar contar com esse recurso de vídeo para aproximá-los, tá bom? Para a gente ficar mais juntos aí na hora da explicação. Esse tema ele não é um tema difícil, mas ele é um tema detalhado e que usa muitos conhecimentos de história. Por isso eu estou aqui para ajudá-los, para explicar essa matéria da melhor forma possível, tá bom? Vou tentar ser rápido, ser curto o vídeo, para não alongar. Mas enfim, eu estou aqui com o primeiro roteiro, né, que eu mandei para vocês. O tema é Revolução Industrial e Espaço Geográfico, antecedentes do mundo em que vivemos. Então, para nós entendermos como o mundo está na forma de produção nos tempos de hoje, é necessário que a gente volte lá atrás. Por isso, como eu disse, Revolução Industrial. Nós vamos utilizar diversos conhecimentos da disciplina de História. Vocês sabem que Geografia e História são parceiras, andam próximas, tá bom? Então, vamos lá. Estou com o meu computador aqui, como eu disse, é a primeira tentativa que eu estou fazendo de realizar esse tipo de recurso de vídeo, então vão ter algumas falhinhas, é normal, até eu me adaptar a essa tecnologia. Eu tô com o roteiro de vocês aqui, eu vou lendo algumas partes e vou explicando para vocês, tá bom? O que nós vamos estudar nessa série na geografia? A gente vai estudar a transformação do espaço geográfico. Lembrando, o que é espaço geográfico? É tudo que está à nossa volta. Espaço geográfico é qualquer região ou qualquer espaço, qualquer fração do espaço do planeta. Então, tudo que está à nossa volta diz respeito ao espaço geográfico. Então, nós vamos estudar as transformações dele, né, do espaço geográfico, relacionadas às invenções, ao crescimento industrial. Então, é sempre nesse olhar da produção, da mercadoria, da indústria, do trabalhador. Bom, nós vamos ver na prática os efeitos que essas mudanças no mundo do trabalho, que essa questão da Revolução Industrial gerou, impactou nas cidades através da primeira Revolução Industrial. Isso lá no século XVIII, tá bom? Estamos falando ali dos idos de 1700 para frente. Então, o que surgiu nesse processo enquanto consequência para a sociedade moderna? Como que nós chegamos nesse ritmo doido de produção aí de bens, tá bom? Eu enfatizei aqui no roteiro o êxodo rural, que para nós é a primeira principal mudança. O que é êxodo rural? Quando as populações acostumadas a trabalhar nas fazendas com produção agrária se mudaram para cidades, tá bom? Isso tem várias problemáticas na geografia. Por exemplo, os núcleos urbanos, eles não estavam preparados para receber toda essa população. E aí surgiu, como que eu posso dizer, as primeiras periferias, os primeiros problemas estruturais advindos desses espaços urbanos, mas isso a gente fala em outro momento, tá bom? Então a gente vai ver tudo que envolve essa questão de produção de mercadorias, as estratégias, as técnicas que foram desenvolvidas para ampliar essa escala produtiva. Então, assim, o capitalismo, a primeira mudança drástica para o trabalhador, advinda da Revolução Industrial, é a questão do trabalho, que ele passa de artesanal para fabril. Então, assim, o que gerou de consequência para o trabalhador e para o espaço geográfico, para o meio em que a gente vive. Então, o que acontece? O capitalismo ele começa lá na Europa, desde o século XV, 1400 e por aí vai, e ele começa como comércio, tá bom? Como troca, nada da maneira como ele se configura nos dias atuais, mas é o início, são as bases, os pilares econômicos que culminaram na sociedade moderna, na sociedade contemporânea que temos hoje. Bom, vamos lá. A maior parte das mercadorias que vinham para a Europa, elas vinham
Da Ásia, joia? Principalmente. Então, vamos voltar a falar da parte artesanal. No momento em que a produção se concentrava no modelo artesanal, ela era feita com, como que eu posso dizer, um ritmo muito menor do que é hoje, beleza? A escala de produção, ela era mais exclusiva, menor, beleza? Ela dependia de quê? De duas coisas, das ferramentas e da habilidade do trabalhador. Então, assim, tudo que acontecia desde a matéria-prima, de selecionar a matéria-prima até o produto final, eram etapas que pertenciam ao artesão. Por exemplo, uma cadeira. O cara escolhia a matéria-prima, a madeira, o que ele fosse usar de ornamento, ele tinha as ferramentas e o conhecimento para elaborar essa cadeira, e essa cadeia produtiva ela ia da primeira etapa até a última na mão desse trabalhador, conhecido como artesão. Então ele era o dono, ele fazia a compra da matéria-prima ou a extração e ele tinha o produto final nas suas mãos. Então todo esse processo produtivo estava nas mãos do camarada artesão, que a gente chama de meios de produção. As ferramentas, o conhecimento, o local, o ritmo, o horário, quem fazia era ele. Ele não tinha patrão, ele trabalhava no ofício dele. Então a cadeira, no caso. Ele era o responsável por fazer a cadeira, ele sabia a manha de fazer essa cadeira, ele sabia quais ferramentas utilizar, tá bom? Esse cenário ele se transformou de uma maneira drástica com o desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Ele passa de artesão para operário. Ele deixa o ofício de artesão para se tornar mais um dentro desse cenário produtivo. Então aqui, ó, vamos ler um pedacinho para ilustrar. Tá. O desenvolvimento do capitalismo teve sua origem associada à retirada dos meios de produção dos artesãos. Então ele não era mais o responsável por todo o processo. Pelo contrário, ele começa a cuidar de uma única fatia, tá joia? Restou o quê se ele não tinha mais o controle do processo produtivo? Restou sua força de trabalho, seu ofício, beleza? Isso foi vendido num primeiro momento aos donos de manufaturas. O que é uma manufatura? É simples, é um estabelecimento já no esquema de fábrica, em que essa técnica de produção ainda artesanal, ela é desempenhada por vários operários, obedecendo a um empresário, o dono da manufatura, tá bom? Então tem outros fatores aí no contexto histórico que a gente precisa considerar, que são as trocas comerciais e o aumento das navegações, o ciclo aí que culminou na ocupação do nosso país. Esses dois fatores, as trocas comerciais e principalmente as navegações, foi o que gerou o aumento da demanda de produção de mercadorias. Então, aumentou a necessidade de se produzir mercadorias. Então, esse sistema manufatureiro, capitalista já, ele é marcado pela divisão de tarefas. Então, o trabalho ele é dividido em etapas. O cara não vai desde o início, desde a seleção da matéria-prima até o produto final. Ele fragmenta o seu trabalho numa única etapa, tá bom? Isso gera o que para o trabalhador? A perda de autonomia em relação ao processo produtivo. Ele deixa de ser o responsável maior e passa a ser um dos responsáveis no processo de produção, tá bom? Agora vamos lá para a história em si, que é a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, que iniciou esse processo. O que é Revolução Industrial? Eu resumo em uma palavra para vocês: máquinas. Inserção de máquinas no modelo de produção. Isso gera o quê? Uma intensa produção de mercadorias, a ampliação da necessidade do número de trabalhadores envolvidos na criação dos bens de consumo, tá bom? Então a máquina, ela foi inserida no processo produtivo para dar conta, para satisfazer a necessidade de mercadorias, tá bom? Vamos para a próxima parte aqui do roteiro. Então, a tarefa, ela começa a depender menos da força humana e ela consegue, com as máquinas, produzir maior volume em menor tempo. Por quê? O artesão, para fazer a cadeira, de novo, vamos lá no exemplo, ele demorava X dias.
dentro da fábrica, com maquinário, com máquina a vapor, esse processo produtivo é muito mais rápido. Produzem-se mais cadeiras em um menor espaço de tempo, tá bom? Então, assim, nesse processo inicial ainda se dependia bastante do trabalho humano, diferente dos dias de hoje. Vamos pegar o exemplo do campo, o setor primário. A produção canavieira da nossa região, por exemplo, que é muito característica, ela é toda maquinizada. Existem alguns trabalhadores pilotando máquinas e tudo mais? Existem. Mas, em via do que era há 20 anos atrás, com os boias frias, os cortadores de cana, esse processo de necessidade de força de mão de obra humana, ele é muito menor, mas muito mesmo. Beleza? Então, esse é o foco principal da nossa aula. Máquina inserida no meio de produção, o que gerou uma transformação violentíssima na vida, no cotidiano do trabalhador e na rotina de produção. Isso mudou a sociedade de uma forma imensa, como vocês estudaram em história. Só estou recapitulando algumas coisas. Muda o quê? A produção, as relações de trabalho, a sociedade como um todo e, para nós, mais importante na geografia, muda-se o espaço geográfico. A relação do homem interagindo com o seu meio. Beleza? Essa é a primeira parte. Vou emendar com uma próxima aí na sequência do roteiro. Beleza? Por hora é isso, eu já volto num instante, no mesmo vídeo. Bora lá, T3, vamos terminar a segunda parte aí do vídeo, a parte da energia aqui do roteiro, tá bom? Então, assim, vamos retomar o que a gente estava conversando. As máquinas, a inserção de maquinário no meio produtivo, ela levou a grandes transformações sociais, beleza? Através das transformações vindas dos modelos de produção. Isso mudou a sociedade inteira, desde as relações de trabalho até as relações do homem com o espaço geográfico que estava à sua volta. Então vamos lá, ó, energia para movimentar as máquinas. Como eu falei para vocês, começou esse processo da Revolução Industrial na Inglaterra e depois ele foi se expandindo para a Europa, para outras regiões, chegando até aqui nos Estados Unidos, na América do Norte. Então, assim, nesse período inicial da primeira Revolução Industrial, ele caracterizou-se pelo invento de um grande número de maquinários diferentes. E esses maquinários que eram inventados, eles eram aplicados nas fábricas, no processo produtivo, tá bom? Então isso por si só já gera uma mudança estrutural violenta na nossa sociedade. Por quê? A mudança principal para nós na geografia é a forma como se produziam mercadorias, beleza? Então, quanto mais maquinário se produzia, maior crescia o número de fábricas, beleza? Essas fábricas, no início pequenas, passam a dar lugar a indústrias grandes de porte, vamos dizer assim, considerável para a época, beleza? E isso vai gerando transformações cada vez mais impactantes na sociedade e no meio natural, no espaço geográfico como um todo. Por que meio natural, professor? Porque para ampliar essa produção, para atender essa demanda de diversos tipos de maquinários diferentes, necessitava de uma coisa primordial, necessitava-se de algo essencial para que funcionasse essa cadeia produtiva, que é a energia, beleza? Então, assim, cada vez mais as máquinas tinham que ser mais rápidas, mais eficientes, e isso foi possível pela questão energética, tá bom? Produzia-se mais e isso demandava maior utilização de recursos energéticos. Nesse início, nesse primeiro modelo, lembra que eu falei da máquina, o vapor? Quando eu penso em revolução industrial, o que vem na minha cabeça é máquina. É isso. Essa energia que movia as máquinas, ela vinha do carvão mineral. No caso, a queima do carvão mineral, beleza? Então, assim, isso já gera uma problemática de impacto ambiental.
Por quê? O carvão mineral, a gente sabe, ele é um combustível fóssil, né? Ele é uma rocha extraída do solo e com a mineração, né? Esse combustível, sendo queimado, ele gera impactos na liberação de substâncias tóxicas. Por exemplo, mercúrio, chumbo, dióxido de carbono, que a gente vê tanto nos transportes hoje, né? Desde os nossos carros até os caminhões que estão aí na malha rodoviária. Então é isso. Esse combustível, ele se origina da decomposição de restos orgânicos. Então, para alimentar o maquinário, precisava dessa energia vinda da queima do combustível fóssil. Então aí já começa a gerar poluição em larga escala, beleza? Há algumas fábricas, alguns casos, era utilizado energia hidráulica, que é aquela obtida de fluxo d'água, né, que converte a energia vinda do fluxo d'água em energia mecânica, por exemplo, quedas d'água, nesse sentido, né? Então, assim, turbina, mecanismo de moinho, mais ou menos nesse contexto. Mas o mais comum era queima de carvão mineral, gerando aí impactos ambientais, desde lá de trás, séculos e séculos atrás, né? Tanto que emerge-se a preocupação ambiental mais especificamente de algumas décadas para cá. Vamos por de 1970 para frente. Por quê? Porque há um acúmulo de degradação ambiental que vem desde esse período da Revolução Industrial. Por isso que eu falo que é muito importante esse momento na história e para a geografia também. Porque aí começou-se a modificar o espaço geográfico em larga escala. Beleza, galera? Então, assim, essas indústrias, esses conglomerados de fábricas, eles passam a se estabelecer perto de fontes de carvão mineral, de jazidas e até de rios, no caso do uso da energia hidráulica, tá bom? Mais tarde eles começam a se situar perto de cidades, preferencialmente nas cidades, tá bom? Vamos para a parte final aqui do nosso primeiro roteiro, transformações das cidades e novas relações com o campo. Isso é essencial para nós na geografia. Então, assim, instalou-se muitas indústrias. Com o desenvolvimento da tecnologia na época, do maquinário a vapor, maior é o número de indústrias sendo instaladas, sendo fundadas por aí. E isso gerou a atração de trabalhadores, beleza? Os trabalhadores que até então eram camponeses passam a ser operários na cidade. O campo ele é muito instável, você depende de fatores naturais para ter sucesso na colheita, no plantio. Então, assim, era, vamos dizer, o boom do momento. Trabalhar na cidade, ter horário para entrar, horário para sair. Vamos ver que as condições eram degradantes, mas era menos incerto do que o campo, beleza? Então, muda-se a estrutura das cidades, recebendo esses milhares e milhares de novos habitantes, que são os trabalhadores operários. Então, famílias inteiras estavam perdendo o trabalho no campo, a terra já não era mais tão lucrativa como antes dessa mudança no processo produtivo. Então, eles se deslocam naquilo que eu falei no comecinho, no êxodo rural. Saem do campo, se estabelecem na cidade, beleza? Então, assim, procurando o quê? Postos de trabalho nas indústrias, nas fábricas. Então, assim, boa parte de quem ficou no campo passa a trocar a atividade de plantio por criação de ovelha. Por quê? Demanda um menor número de trabalhador, esse tipo de atividade, por exemplo, é mais lucrativa porque eles passam a fornecer lã para as indústrias têxteis, né? Indústrias que trabalham com lã, processamento de tecidos. Então vamos voltar para o foco. Pessoas chegando do campo para a cidade. Isso gerou uma necessidade de habitações. Onde essas pessoas iriam ficar? Então o espaço urbano necessariamente ele se expande drasticamente, beleza? Então isso foi muito acelerado, foi muito rápido. E essa expansão urbana ela foi desordenada, beleza? Gerando o quê? Moradias inadequadas, falta de arruamento, saneamento básico, esquece, era luxo, beleza?
Então, essa nova população trabalhadora agora urbana, ela enfrentava a pobreza e várias consequências, doenças por conta dessa falta de saneamento, fome, exploração das jornadas de trabalho. Elas eram muito exaustivas, essas jornadas. Não existia nenhum tipo de direito trabalhista. Era o início da configuração do trabalho como a gente vê hoje na sociedade atual, né? Hoje é mais tecnológico, mais questão de informática, trabalho informatizado, mas naquela época se configurou aí o conceito de trabalho como a gente tem até os dias de hoje. A gente tem fábricas em Leme, diversas, beleza? Então, assim, longas jornadas, baixos salários, nenhum tipo de resguardo legal. O patrão era meio que dono do empregado. Não que hoje não seja, mas mudou bastante, né? Jornadas de 16 horas, criança trabalhando, grávida, idoso. Se ele fosse dispensado, nada recebia. Não tinha nenhum tipo de acordo, de amparo. Se acidentasse, era por conta e risco. Então era um cenário bem degradante, beleza? Essa dinâmica social de exploração, ela gera consequências grandiosas para a sociedade, tá bom? Mas isso a gente trata depois. Então, assim, a função da cidade, ela muda, do campo também. Gera-se uma nova divisão do trabalho. Por quê? Porque as cidades, antes da Revolução Industrial, ela era lugar do clero, de juízes, de advogados, de intelectuais, pessoas ligadas ao meio acadêmico. E as cidades, passam a se tornar um espaço, um lugar de produção. E o campo fica com papel secundário. Por quê? Ele tem que abastecer a matéria-prima das indústrias e ele tem que alimentar a população, beleza? Então ele fica meio de lado da hierarquia social. Não se dá mais a importância que o campo tinha antes da Revolução Industrial. Então, na cidade, aumenta-se a quantidade de serviços, de produção, e com isso a paisagem é modificada. Isso que interessa mais para nós na geografia. Por quê? O número de construções, ele mudou drasticamente, a cidade se expandiu. Antes era um nicho, uma vila, um conglomerado fechado. Ela se expande, ela muda de características, inclusive visuais, beleza? A gente liga muito o conceito da paisagem ao que eu vejo, e a paisagem da sociedade pós-revolução industrial, ela se altera profundamente, drasticamente, beleza? Então se torna um cenário completamente diferente das décadas anteriores à revolução industrial. Com isso, trabalhador alocado na cidade, gera-se um mercado consumidor, beleza? As pessoas se estabelecem aí para adquirir, com os ganhos da venda da sua força de trabalho, bens de produção que elas não produziam, que elas não tinham acesso. Fechou? Por hoje é só. Eu só vou gravar mais uma partezinha explicando os exercícios. Aí a gente já encerra nosso primeiro roteiro. Como eu falei, é muito detalhe, é bastante coisinha da história, mas é essencial para a gente continuar daqui para frente. Tá joia? Eu sei que assim ficou um pouquinho longo o roteiro, 3 páginas de texto, mas vamos lá, vamos pegar firme. Espero que o vídeo tenha ajudado a todos, né? Estou à disposição para qualquer tipo de dúvida, para acompanhar com vocês, como se estivéssemos presenciais na sala de aula. Então, galera, é isso. Esse que é a importância do nosso primeiro roteiro, entender a transformação do espaço geográfico. Espaço geográfico não é só o espaço em si, envolve as relações de produção, até sociais, pessoais, tá bom? Encerra aqui a segunda parte, já volto para a gente comentar os exercícios. Então, super fáceis, hein? Bom, vamos lá, 3TA, Altimira Pink, primeira aula aí de geografia, professor Rafael, nosso EJA, querido guerreiro. Só enfatizando novamente, né? Qualquer dúvida, professor, não entendi, não sei o que quer dizer a questão, estamos aí para ajudá-los no máximo possível. A gente precisa que, mesmo não estando em sala fisicamente, vocês continuem os estudos. Parte final, 5 questõezinhas. Vamos lá para a parte, seção atividades do nosso roteiro. A primeira pergunta, ela me dá um
contexto geral, né? Que apesar de a Revolução Industrial consolidar esse modelo de indústria, de espaço urbano crescente, já existiam cidades grandes pré-revolução, beleza? Por exemplo, Londres, como é citado na questão. Londres já tinha 700 mil habitantes. Isso no final do século XVIII, beleza? Final de 1700 ali. Então, é uma questão mais textual, para a gente conhecer aí o texto de vocês, a elaboração, né? Então, assim, você já refletiu sobre como as mercadorias são produzidas hoje? Pega um exemplo, uma caneta que você vai estar na mão, uma camiseta que você está vestindo, qualquer coisa. Como é produzido as mercadorias hoje? O que você sabe sobre fábricas e a importância das máquinas para a produção de mercadorias? E quanto de energia, não é exato, em média, você acha que uma fábrica consome? Muita, pouca, qualquer tipo de ideia que você tiver sobre. E como que é o ritmo de produção hoje nas fábricas? Pensa sobre isso, geral. Só escreve algumas linhas aí sobre o modelo de produção, o que você pensa sobre isso. Segunda questão, eu falo sobre as ferramentas e as máquinas utilizadas aí em cada ocupação. Eu dei de exemplo, costureiro, na primeira coluna da tabela, o que ele usa, qual ferramenta, qual máquina, e coloquei 2 para vocês preencherem. Um pedreiro. Tomara que tenhamos pedreiros aí na nossa sala, fica mais fácil. O que o pedreiro usa de ferramenta? E de máquina, beleza? E um azulejista, o cara que põe azulejo nas paredes, no chão, o que ele usa de ferramenta? E qual máquina ele usa? Super fácil, hein? Tabelinha simples aí de tá respondendo. Vamos usar a imaginação, pensar, refletir. Na terceira, eu coloco 2 imagens, beleza? Cores, coisas diferentes aí. O que vocês têm que se atentar? Para e foca na imagem. Faz uma leitura dos elementos, que nem a gente fazia no sexto. Elementos das paisagens. O que eu tenho nessa imagem? Descreve. Ah, tenho casa, tenho isso, tenho aquilo. Primeira imagem, segunda imagem. Depois que você olhar fixamente nelas, tem umas perguntinhas aí, 4 perguntinhas, não, 3, ABC. Na primeira, o que tem de mudança? O que tem de diferença? A imagem 2 e a imagem 1, tá bem claro, hein? Uma imagem é de um jeito, a outra já mudou totalmente. Letra B, quais elementos indicam o processo da industrialização? Então você vai ver o que remete à fábrica, à indústria, o contexto de produção nessas imagens. E na C, como o estabelecimento das indústrias transformou o espaço geográfico. Então é aquilo que nós conversamos a aula toda. O que mudou no ambiente o fato de existirem indústrias, coisa que não tinha antes da Revolução Industrial? O que alterou no espaço geográfico? Beleza? O que transformou? Falei de várias coisas, hein? Tem muita referência no texto também. Volta lá, vamos praticar a leitura, a interpretação, grifa, se for preciso anota no caderno os trechos que você achar mais relevante. Última perguntinha não, quarta ainda, é a penúltima. Coloquei uma imagem para vocês fazerem uma reflexão de como que era a vida do trabalhador e desses novos habitantes que saíram dos campos. Nosso país também passou por esse processo de êxodo rural. Muitos dos nossos familiares, bisavós, avós, saíram do campo para morar na cidade. Então você vai pensar nisso. Não tinha energia, não tinha esgoto, não tinha coleta de lixo, beleza? O modo de viver, o modo social era totalmente reverso, totalmente o oposto do que a gente vive hoje. Então você vai observar a imagem. A rua, as diferenças de como eram as cidades e como elas são hoje. E escreve um textinho também. Coisa pouca aí, ó, 5 linhas, 3 linhas. O importante é soltar as ideias. O que você comparando essa imagem com as cidades de hoje, o que ela tem de diferença? E agora sim a última. Coloquei um trechinho para vocês, né, do Adam Smith, um teórico aí que eu não sou muito fã, mas divaga bem sobre a questão do capitalismo, do estabelecimento desse sistema econômico, né?
e tem uma alternativinha aí. Esse contexto que ele descreve do final do século XVIII, ele tem a ver com o quê? Com a indústria, com o artesanato ou com a manufatura, beleza? É só você pensar aí, o texto ele dá elementos, operários, divisão de trabalho, isso tem a ver com artesanato, com manufatura ou com a indústria, beleza? Se você olhar a letra A, industrial e individual, existe fábrica onde uma pessoa só trabalha? Talvez exista, mas eu não conheço. Na B, artesanal individual, tem a ver com artesanato? Tudo que é falado aí no contexto desse trecho que eu usei. Letra C, manufatura em série. E letra D, artesanal em série. Vamos pensar, é super simples. Qualquer dúvida, qualquer questão, não entendi essa parte, explica de novo. Estamos aí à disposição, horário de aula das 7 às 11. Pode me chamar, eu estou nos grupos das salas. Vai ser um prazer imenso conversar com vocês e explicar individualmente alguma parte que não tenha entendido. Fechou? Então, galera, essa é uma tentativa de aproximar vocês, né, de mim aí, fazer algo que não substitua a presença em sala de aula, que ela é vital, mas nesse momento de pandemia não é possível. Então, algo que torne essa relação mais próxima, tá bom? Espero que tenha ficado contento a explicação. Não entendeu? Vamos lá que eu explico com prazer de novo, tá joia? Cuidem-se, usem máscara, álcool gel. Se puder, fique em casa, né? Se não puder, tome todos os cuidados e a gente vai vencer isso aí. A história, ela é cíclica, né? A geografia que se apoia muito na história, ela ensina. A gente vai passar por isso, beleza? Um abraço, estamos aí para o que der e vier.